Bom, gente, eu já estou aqui com a minha psicóloga, né, Camila. Ela me atende já há muitos anos. E eu fiz questão de trazer ela aqui para falar um pouco sobre técnicas, né, falar um pouquinho sobre o que seria ansiedade, o que seria a compulsão alimentar e como que a psicologia vai atuar, né, nos comportamentos desses pacientes que acabam muitas vezes usando, né, a comida ali como uma recompensa. Então, apresento a vocês a tão famosa Camila, que é a minha psicóloga, que eu falo tanto nas minhas redes sociais do papel que ela teve na minha vida, na minha transformação, e trazer um pouquinho desse universo que eu percebo que hoje em dia as pessoas ainda têm preconceito sobre a psicologia. E isso me deixa muito triste, porque eu de perto pude ver a transformação que a psicologia gerou na minha vida e que ainda gera. Né? O quanto que eu me sinto muito melhor depois que eu venho, depois que eu comecei a vivenciar, né, de pertinho o tratamento da psicologia. Então, Camila, se apresente, vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da terapia, do TCC, na verdade, que é a sua abordagem hoje, Sim, né? sim. Eu sou Camila Pinto, né? Sou psicóloga. Sou a psicóloga de Lacey, ela já fez essa apresentação, né? Então, eu sou suspeita para falar de psicologia, porque a psicologia, para mim, ela dá sentido à minha vida. Eu amo trabalhar com psicologia, eu gosto de ver os pacientes evoluindo, crescendo, mudando, se transformando muitas vezes, revendo o seu contexto, olhando para si, olhando para dentro, né? Olhando para a forma como vê a vida, como vê o mundo. E a psicologia realmente ela traz essa transformação interna na vida das pessoas e externa também. Então, Camila, o que a gente percebe, assim, eu vou falar a minha visão da nutricionista e aí você fala a Tá, visão da psicóloga, né? O que eu percebo muito dentro do consultório é sim, que os pacientes, muitas vezes, eles acreditam que o tratamento dele precisa ser com o nutricionista, porque ele tem uma dificuldade com o peso, ele tem uma dificuldade com a imagem dele, ele tem uma sim, dificuldade em estabelecer rotina. Só que na minha prática, muitas vezes, eu percebo que ele precisa muito mais, muitas vezes, da sim, terapia e sim, de enfrentar, na verdade, ou de se relacionar melhor até com seus próprios sentimentos e com sim, suas próprias emoções, para sim, que eles consigam ter um resultado mais satisfatório em relação à própria prescrição dietética. Não é que a dieta não resolve, sim, é que ela sozinha, muitas vezes, para sim, determinados públicos, não vai fazer tanto efeito, porque isso, justamente eu brinco com os pacientes que a gente tem uma tendência, posso até estar errada, me corrija se eu tiver, que a gente tem uma tendência de buscar a sensação de prazer em alguns âmbitos, que seria compras, sim, sexo, sim, drogas, álcool ou sim, comida. Então, isso, e hoje eu percebo que tem uma nova que está surgindo aí, que é o vício pela atividade física. Pelo menos é o que eu tenho observado. Que às vezes a pessoa começa ali com a corrida, daqui a pouco ela quer o pedal, daqui a pouco isso, ela quer a natação, daqui a pouco ela quer tudo, ela quer fazer um triatlon todos os dias. E aí esse isso. excesso de atividade física, na verdade, é meio que uma fuga, né? Uhum. Então, Ou uma busca, né? Para manter essa sensação que ele acredita que é de bem-estar constante e que a gente não mantém o tempo todo, porque a vida não é isso, isso, entende? Então, tem o jogo também, que entra isso, aí, né, isso. como uma outra forma de buscar sempre essa sensação de êxtase que a gente tem vivido, essa necessidade que as pessoas têm de que tem que estar bem o tempo todo. Isso não é real, tá? Então a gente tem dias que acorda triste, a gente tem dias que não acorda muito bem, problemas existem e a gente precisa passar por eles. E uma coisa importante dentro do que você falou é que quando esse paciente ele chega no consultório, ele quer resolver o problema, quando na verdade, às vezes o que ele está apresentando para você é um sintoma emocional. Então ele já vem, muitas vezes ele já está dentro de um processo de adoecimento e ele não se dá conta. Ele não percebe que ele está num processo de adoecimento, que não vai ser a dieta e manter aquela restrição ou manter aquela atividade física
manter uma alimentação saudável que vai fazer necessariamente que ele se sinta bem durante muito tempo. Existem outras questões que estão por trás, que estão todos por trás, né? Dessa busca ao nutricionista, muitas vezes. Né? Chega no nutricionista, ele tem que encaminhar para o psicólogo, porque você faz a sua parte, faz com êxito a sua parte. Porém, existem questões emocionais, questões de vida, visão, percepção de vida mesmo, ou forma de lidar com o mundo e com os problemas do mundo, com seus próprios problemas e suas questões, que às vezes as pessoas elas não entendem que precisa pensar sobre si, pensar sobre o meu comportamento, pensar sobre as minhas emoções, pensar sobre os meus sentimentos. E tem uma outra questão e um outro ponto muito importante que são os nossos traumas. Né? Então, os traumas, você vai ter vários gatilhos, mas se você não trabalha os traumas, especificamente alguns traumas, né? Não adianta buscar outros recursos, atividade física, nutricionista, né? Psiquiatra, até o próprio psiquiatra, sem o acompanhamento psicológico, não vai surtir o efeito. Porque é um conjunto de profissionais que precisa estar engajado para aquele objetivo que é o que o sujeito está buscando, que ele está querendo mesmo. Né? Não é só sensação de bem-estar, é vida. É vida, e que a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos, que é como você disse em um outro momento, que não são sentimentos ruins, não existem sentimentos ruins, são sentimentos. Exato. Então a gente tem sentimentos de alegria, de bem-estar, de prazer, de motivação, mas de tristeza, de angústia, de medo. E que na vida a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Inclusive, hoje se vê muitas técnicas, inclusive, de como acolher a criança. Exato. Na verdade, porque o que a gente percebe... A nossa criança interior. Exatamente. Sim. Mas a própria mãe saber acolher a criança para que essa criança seja um adulto que aprenda a lidar com as frustrações. Exato. Não é isso? Exato. Então, trazer essa visão da psicologia voltado realmente para o comportamento do alimento, né? Trazer essa visão do TCC, que é para mim, eu posso, né? Tô falando da minha visão, né? Eu acho que ela é muito assertiva, eu acho que ela é muito direta, né? Eu acho que ela traz realmente ferramentas que são muito práticas, né? Para esse paciente, para que ele consiga, né? Chegar a lugares mais distantes. Né? E eu queria que você trouxesse aqui um pouco de estratégias ou ferramentas que podem ajudar essa pessoa no momento que ela está ali. Porque eu brinco com o meu paciente que a gente tem o comer transtornado e a gente tem o episódio de compulsão alimentar. Isso. Então, quando a gente tem a compulsão alimentar, a gente precisa não somente da terapia, como a gente também precisa da psiquiatria. Isso. Porque ali a gente já tem realmente um transtorno. Instalado. Instalado. E a grande maioria, eu posso dizer assim, com um número de 85% dos meus pacientes no consultório, eles não têm transtorno alimentar, eles têm o comer transtornado, que não tratado vai acabar desenvolvendo a compulsão alimentar. Isso. Enquanto ainda existe o comer transtornado, a gente consegue muitas vezes, sabendo lidar melhor com as nossas emoções, deixar essa emoção vir, acolher ela, né? E com algumas ferramentas de enfrentamento que a gente pode gerar, que o TCC faz isso de maneira sublime, a gente consegue muitas vezes trazer para o consciente, né, aquele comportamento e lidar uma sensação de controle, que é o que muitas vezes a pessoa ansiosa precisa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ferramentas, como que você aborda muito em seu consultório um paciente que vem, que fala um pouco sobre essa questão de autoestima, de baixa autoestima, que quer emagrecer, que quer estar bem, né, que quer ter uma relação melhor com a comida. O que é que você normalmente usa de ferramenta? Então, um ponto importante é entender que existe o que é que eu estou buscando quando eu busco a comida, né? O que é que eu estou buscando? O que é que eu quero ali? Qual é a minha necessidade básica que não está sendo satisfeita? Ou qual é a minha necessidade que não está sendo satisfeita e que, a longo prazo, desde quando eu me entendo por gente, a comida ocupou esse lugar.
de satisfação. Então, tem muitos comportamentos não adaptados, né? Que são os comportamentos desadaptados em relação à minha relação com a comida. Esse é um ponto. O outro ponto é, eu tenho outras estratégias de satisfazer essa minha necessidade que está ali tão latente e que eu ainda tenho controle. Eu tenho controle. Se eu quiser parar de comer, eu paro. Mas eu tenho controle. Mas eu tenho outras estratégias, eu tenho outros recursos. Por exemplo, você falou da criança, da mãe, né? Uma mãe extremamente estressada, né? Que está com filhos pequenos, vamos supor, 1, 2, 3, não importa, com filhos pequenos, que tem toda uma demanda do ser mãe, do ser profissional, do ser esposa. Olha a quantidade de papéis, de posicionamento de papéis que ela tem que atender o tempo todo. Isso gera nela um estresse. E quando, muitas vezes, elas vão dormir, todos vão dormir, o que é que ela faz? Ela vai se gratificar. Que muitas vezes a gratificação vai pela comida. Porque todo mundo já dormiu, eu vou sair para me divertir? Eu vou sair para fazer outras coisas que eu gosto de fazer? Eu não tenho muito espaço, então eu vou para ali, eu vou continuar arrumando casa, vou continuar trabalhando? Não, eu vou me gratificar por meio da comida, porque aquilo ali vai me dar uma baixa, né? Vai me dar aquela sensação de descanso, de que eu tô ficando cansada, vou ficando mole, e aí eu vou dormir, né? Então, é um cenário muito comum que a gente vê isso. Muitas vezes uma coisa importante, sabe, Leice, é que o centro de controle, ele é muito frágil, né? Que é o nosso lóbulo frontal. Ele é muito frágil no sentido de que ele demanda muita energia. Então, você demanda muita energia para atenção, para memória, para concentração, para criatividade. Então, quando você exercita muito para o planejamento, para a execução, o que acontece? Ele entra em estado de estresse muito rápido, então ele cansa. Então, quando ele cansa, o centro de prazer faz a festa, literalmente. Por quê? Porque naquele momento eu preciso descansar, eu preciso parar um pouco e sentir o estímulo sensorial, usar o corpo, né? Você falou sobre o corpo, sobre a mente e sobre o espírito, né? Em algum momento a gente conversou sobre isso. Então, o corpo é quando eu preciso trazer a minha atenção para o meu corpo. Aí existe uma confusão. Eu trago a minha atenção para o meu corpo indo fazer atividade física. Ok, muito bom. Ótimo. Mas necessariamente não é só sobre a atividade física. Eu preciso mexer e sentir o meu corpo. Porque se eu não sinto o meu corpo, eu estou gerando estresse. Então, trazer para o consciente, inclusive, a atividade física, né? Pele, toque, o sentir. Então, o estado de consciência para a atividade física, perfeito. Então, se eu estou fazendo um agachamento, eu tenho que sentir o meu corpo no momento que eu estou fazendo um agachamento. Se tá doendo, se não tá, isso aí eu tô dando um valor àquilo que eu tô sentindo. Mas eu preciso, na verdade, me conectar com o meu corpo. No momento que eu me conecto com o meu corpo, mas me conecto, me volto para dentro do meu corpo, me conecto com ele, eu não vou fazer um movimento de preocupação. Porque às vezes eu tenho um movimento de que eu me conecto com o meu corpo. E aí eu sinto o meu corpo, mas também tem um movimento de que eu me conecto com o meu corpo, com o meu pensamento, e começo a pensar coisas ruins, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de estímulos sensoriais. Estímulos dos órgãos do sentido mesmo. Então, mexer o corpo, mexer o quadril, mexer a cabeça, dançar, é muito bom. Ouvir música também, né? Que não seja necessariamente o paladar. O paladar. Então, essa questão do olfato, então, óleo essencial. Isso. Eu respiração. uso muito em casa, respiração. Então, tem as técnicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da técnica que você fala sempre, diafragmática. A respiração diafragmática. Como é que funciona? Porque, assim, o que é que eu penso, né? Como alguém ansioso que está aqui do outro lado, né? Conversando com você, eu percebo que quando eu tô ansiosa, eu tenho até dificuldade de respirar mesmo. Então, eu tô tão ligada que eu, por já saber, por já fazer acompanhamento, né? Eu fico ali tentando respirar. Isso. E eu não consigo, né? No primeiro momento. Mas aí, obviamente, eu persisto. E aí, música me relaxa.
meditação me relaxa. Sim. Então eu vou trazendo outras estratégias, Isso. né, para me relaxar ao ponto de eu conseguir respirar com excelência, Sim. né? Então eu ouvi você falando em outro momento também sobre a questão do banho. Isso para mim foi uma novidade, né? Então Sim. essa coisa de sentir a água batendo no corpo, né, e tal. Então acho que até o cheiro ali dos sais que a gente pode colocar, os aromas, né? Então pode ser uma ferramenta. Então a gente pode ver, estimular dessa forma. Tem a questão realmente da medicação, tem a questão da musicoterapia que a gente pode utilizar, e tem essa questão respiratória que eu acredito que pouca gente sabe que pode ser muito bem-vinda. Como é que funciona essa ferramenta que você fala tanto sobre essa questão respiratória? Então, a respiração diafragmática ela é muito utilizada em pânico, em pacientes com sintomas de pânico, né? Porque o que é que acontece? Para você fazer a respiração diafragmática, você tem que estar com a atenção concentrada. Quando você está na sua atenção concentrada, você está estimulando a sua área de controle. Porque se você não prestar atenção nessa respiração que entra e vai, esse ar que entra e vai para o diafragma e que você faz uma barriga de bola, você não consegue fazer a respiração. Então, é um exercício de autocontrole mesmo. Então, quanto mais você exercita, faz exercícios de autocontrole, maior a probabilidade de você conseguir utilizar esses exercícios de autocontrole diante de uma fissura, de uma vontade, de um desejo incontrolável. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, é muito legal isso. E evitar o estresse. Eu sei que hoje, no mundo que a gente vive, tudo que a gente não tem como evitar muito o estresse, sabe? Mas a gente tem como minimizar determinados estresses que nós mesmos criamos. Às vezes você cria o próprio estresse para você mesmo, né? E eu costumo dizer que as coisas são simples. Às vezes é a gente que complica um pouco mais para poder diminuir tempo, sabe? O tempo é uma preocupação constante com o tempo. Então, será que vai dar tempo? Será que... Será? Não existe. E se não existe? Então, eu estou criando uma preocupação constante e fico vivendo essa preocupação, gerando estresse mental, sabe? E aí gera um esgotamento quando, na verdade, quando você vai para a prática, vai para a execução, respira, pensa e faz, você vê que deu tempo. Dá tempo. Perfeito. É só eu não encher de coisa, botar muita coisa no meu tempo. Então, o que eu percebo que muitas vezes também envolve esse paciente que está realmente dentro desse quadro do comer transtornado são os pensamentos obsessivos. Eles ficam ali o tempo todo, tipo, eu terminei de almoçar e eu tenho que comer um doce. E se eu não comer o doce, eu fico. E aí aquele doce fica na cabeça. Aí eu até consigo um dia, consigo 2. No terceiro dia eu sento lá e... Porque eu me privei. Perfeito. E o pior é essa luta. Não tem como eu lutar contra esse inimigo interno. Perfeito. Sabe? Eu tenho que comer. Mas eu não preciso comer exagerado, né? Eu preciso comer consciente. Então, eu quero comer. Eu vou comer. Eu não tenho que me privar disso. Então, de repente, usar ele com todas as sensações. Então, Exato. Cheirar, provar, sentir aquilo ali na boca. Isso. E não olhar para aquele alimento, né, como uma punição. Às vezes, eu percebo que o paciente faz muito isso. Então, ele come sem sentir, né? Sem sentir quando eu digo... o sabor mesmo, o aroma, né? E tudo sem essa tomada de consciência. Sem a tomada de consciência. Sem e depois vem a culpa, né? E aí quando vem essa culpa, aí você vai baixar essa dopamina e vai querer, obviamente, ela... De novo. Porque eu vou buscar o êxtase, né? Perfeito. Só que não é somente dopamina que traz a sensação de bem-estar. Quais são os neurotransmissores que normalmente traz essa sensação de bem-estar? A ocitocina e a serotonina, a serotonina na atividade física, né? A ocitocina nos relacionamentos, né? No amor, na relação, no abraço, na conexão, na empatia, ela traz isso. Ela traz essa sensação de te dá uma sensação de bem-estar. Então, a gente está muito no paladar ultimamente. Tudo é no paladar, no dopamina, no êxtase, algo que me dê gratificação muito rápida. Então, vem rápido e vai rápido, vem rápido e vai rápido.
Perfeito. Então, quando você diz assim, o doce, eu adoro o meu docinho, né, depois do almoço. E não brigo com o doce. Eu tenho que comer o meu doce, né? Às vezes sim, às vezes não, mas se tiver vontade, se você tem vontade, coma. Agora não é o comer pela fissura E nem o e comer nem porque pelo eu tô desejo, triste, nem comer porque eu tô com ou porque raiva. eu tenho a obrigação de almoçar e comer uma sobremesa, porque isso é Isso. comportamental. Perfeito. Não é? Existe uma dinâmica familiar, primeiro a comida, depois a sobremesa. Primeiro a comida, depois a sobremesa. Né? E assim, a gente às vezes vê muito na criança dizer almoço primeiro para depois você comer a sobremesa. Perfeito. Na verdade, a dinâmica é almoce, depois se você quiser, você come a sobremesa. Perfeito. Então, o alimento ele não pode entrar para abastecer, para saciar a fissura e a vontade, o desejo. Ele tem que entrar como uma saciedade, ele tem que. A gente tem que parar e realmente pensar naquele momento e, e tentar evitar postergar, na verdade, essa sensação, postergar o alimento quando a gente está na fissura, na vontade, no desejo enlouquecedor. Tentar o máximo. Um pouquinho que você consiga já é alguma coisa, mas uma coisa importante. Quando você consegue, você precisa vibrar porque você conseguiu. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente não vibra pelo que a gente conquista. A gente não vibra pelas pequenas coisas que a gente conseguiu fazer. Sabe aquela máxima do Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje Eu não vou beber. eu não vou beber, né? Mas assim, na comida eu comi, mas eu consegui, né, segurar o meu desejo. Então isso eu estou fortalecendo o meu autocontrole no Perfeito. momento que eu faço isso. Então são pequenas estratégias que a gente Isso. utiliza ali, né? E que E que é a longo prazo. exatamente. Diferente dessa saciedade imediata. Então, é persistência mesmo, porque é a longo prazo. Eu tenho que, na terapia, no momento que, quando se faz uma terapia alimentar, relacionado ao alimento mesmo, a compulsão alimentar, a ansiedade por alimento, são tarefas que elas são feitas diariamente para que elas sejam instaladas como mudança de hábitos de comportamento e a forma como a gente percebe tem que mudar, tem que haver mudança. Se não há mudança, a probabilidade de retorno é muito alta. Assim como, por exemplo, você vai fazer um tratamento de compulsão alimentar ou de ansiedade para diminuir a ingestão de alimentos, só a medicação não vai funcionar, porque quando eu retiro a medicação, eu volto para os outros hábitos que eu não mudei, que eu não tomei consciência, que não passou a fazer sentido, porque tem que fazer sentido para mim também. Não adianta o outro dizer para mim, tem que ser desse jeito, se não fizer sentido, se não entrar na minha rotina, se se for difícil para mim manter aquilo ali, sustentar aquele hábito, porque eu tenho uma diversidade de coisas. Às vezes eu tenho que arrumar a minha vida toda, né, para diminuir esses estresses, esses picos de estresse, para até às vezes encontrar tempo para poder aderir a uma dieta. Perfeito. Para planejar a minha dieta, para planejar a minha semana e fazer com que aquilo seja uma rotina por um bom tempo na minha vida, ou pelo resto da minha vida. Exatamente. Então aquela vertente da constante. Da gente ser constante, da gente repetir. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil, é o que eu percebo também. As pessoas são muito. Elas vivem muito essa questão do tudo ou nada, né? Então, ou eu tô fazendo tudo ou eu tô fazendo nada. Então, às vezes é melhor você ser 70% e você conseguir ser constante. Exato. Né? Do que você querer ser 100% e depois você não ser nada. Então, muitas vezes. Porque aí eu volto pra compulsão. Exatamente. Ou eu volto para o desequilíbrio. Perfeito. Perfeito. Então, é importante, gente, vocês trazerem para o conscientes os sentimentos, o que é que você está sentindo, né? Lembrar que não somente a dopamina que é um neurotransmissor que vai trazer essa sensação de prazer e de bem-estar, e que muitas vezes vai estar ligada à ocitocina, e que muitas vezes está ligada à serotonina, que está ligada à atividade física, mas também está ligada à qualidade do seu sono, né? Existem alguns
alguns Perfeito. alimentos que a gente consegue, via alimentação, liberar o triptofano, que é um aminoácido, que é um precursor da serotonina. Então, as Isso. oleaginosas, as proteínas, Exato. os leite e derivados lácteos, eles são ricos em triptofano, que são precursores dessa serotonina. Isso. Então, a gente entender que não é somente o doce ou aquele alimento hiperpalatável, que a indústria sabe muito bem como fazer isso. Então, a indústria ela acaba, muitas vezes, trazendo aditivos alimentares, corantes e conservantes que vão trazer o aumento dessa sensação de dopamina, né? Aquele novo sabor que a gente chama que é o umami, né? Que ele traz aquele boom de explosão na boca. Exato. E que vai liberar esses neurotransmissores, mas que quando acaba, você sente a necessidade de novo, Exato. de novo. Então, é vocês entenderem que isso tudo é um processo. E que aqui a gente vai ter tempo, né, de fazer isso de maneira gradativa. E quando você entende que são mudanças e comportamentos que é para uma vida inteira, né, eu acho que a gente até relaxa um pouco mais, Exato. a gente traz menos carga, porque muitas vezes a gente faz um esforço tremendo até naquele dia, fez atividade física, acordou cedo, comeu, planejou tudo. Quando chega no final do dia que você se olha no espelho, tá tudo igual. Você não emagreceu porque você fez aquele esforço. Exato. Mas ao mesmo tempo, se você chegou agora e comeu um hambúrguer com batata frita e Coca-Cola, e você se olhar no espelho, você tá igual também. Então, um único comportamento não tem a capacidade nem de lhe transformar, Exato. né? E nem de fazer você regredir várias casas. Exato. Então, quando a gente entende que quando você consegue repetir comportamentos e atitudes coerentes, você vai trazer um resultado satisfatório. Exato. E quando você traz hábitos e rotinas ruins, muitas vezes, é que isso vai lhe trazer resultado satisfatório. Então, Exato. eu brinco que a gente só tem a barriguinha que a gente merece, que a gente luta para Exatamente. conseguir. Exatamente. Então, se você tem comportamentos ruins, Exato. a longo prazo, isso vai lhe trazer um Exato. abdômen que não lhe deixa satisfeito. Exato. E a partir do momento que você passa a mudar os hábitos, os seus comportamentos, a sua relação, inclusive, com você mesmo, que você é muito Exato. além de uma barriguinha. Exato. Né? Quando a gente começa a mudar a nossa alimentação, quando a gente começa a lidar melhor com os nossos sentimentos, quando a gente começa a melhorar a nossa rotina, a gente tem outros benefícios que vão Exato. muito além de um abdômen. Né? Exato. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em como que a gente está se sentindo, quais são os sinais e os sintomas que o nosso corpo tem dado, Isso. né, para que a gente viva em harmonia com ele. E que a busca é saúde, né? Exatamente. Constantemente, não é só a beleza. Isso. A beleza é massa, é ótimo. Quem não gosta de estar bem, mas a nossa busca mesmo é a saúde. Porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Não tenho mais nada, não vou ter a barriguinha trincada, não vou ter. Não vou ter Né? disposição Não para ir vou para ter academia, disposição não vou pra ter ir. imunidade para combater um vírus que está aí rondando, que está no ar o tempo Exatamente. inteiro. Então, Né? Então imagine, uma pessoa que fica doente com constância, como é que ela se Exatamente. sente? Ela não consegue ter constância em nada, porque na verdade ela está doente, está debilitada. exatamente. Tá Né? debilitada. Então sem saúde não temos nada. Exatamente. Isso é fato. E sempre lembrar que a gente Uma boa alimentação Exato. gera uma boa saúde, né? Exatamente. Então é isso, gente, né? É muito legal a gente trazer essa vivência, né, também da psicologia para vocês aqui de perto, que vocês consigam pegar um pouco dessas estratégias que Camila aqui falou, né, abordou, para que vocês coloquem ali na prática do dia a dia de vocês. E é importante vocês entenderem que caso vocês percebam que sozinha não está dando conta, esse é o momento que a gente entende que a gente precisa realmente de uma ajuda profissional. Então, quando eu tive essa tomada de consciência lá atrás, eu sou muito grata por hoje eu ter esse privilégio, né, de poder pagar por uma terapia, de realmente ter constância nessa terapia. Mas é importante vocês entenderem que talvez não dê para você fazer o acompanhamento com Camila por uma questão de agenda ou por uma questão realmente de horário, mas é importante vocês procurarem a terapia. E quando vocês não gostam de um terapeuta, não se identifica, tá tudo bem. Porque é isso mesmo, é questão de conexão realmente com o profissional. Mas quando isso acontece, a gente desiste do terapeuta, a gente não desiste da terapia. Exato. Então, que vocês possam ter um psicólogo para chamar de seu, porque isso faz muita diferença na nossa maturidade, isso faz muita diferença nas nossas tomadas de decisão, isso faz muita
diferença realmente na gente como pessoa, né? Como mulher, né? Enfim, como esposa, como filha, como mãe, como tudo. Então, obrigada, Por Camila, nada. por estar aqui, né? Enriquecendo esse nosso projeto.